Número 15. O povo verde, as únicas pessoas que dominaram o deserto do Saara. O deserto do Saara é um dos lugares mais severos da Terra. Oceanos intermináveis de areia, temperaturas capazes de derreter metal sob o sol escaldante, tempestades violentas de areia que podem apagar trilhas inteiras em minutos. Água é quase impossível de encontrar, e sobreviver aqui parece quase impossível para pessoas comuns. Mas escondida profundamente dentro deste deserto impiedoso, vive uma das tribos mais misteriosas da Terra, o povo Tuareg. Conhecidos por muitos viajantes como os Homens Azuis do Saara, os Tuaregs são mestres da sobrevivência em um lugar onde a maioria dos seres humanos não duraria um único dia. Durante séculos, eles atravessaram as dunas intermináveis do norte da África com um conhecimento incrível passado de geração em geração. Eles vivem em países como Argélia, Mali, Níger, Líbia e Burkina Faso, movendo-se pelo deserto como fantasmas escondidos atrás de túnicas azuis esvoaçantes. E o que os torna ainda mais fascinantes é que os Tuaregs não estão apenas sobrevivendo no Saara, eles o dominaram completamente. Os Tuaregs são frequentemente chamados de povo verde porque sabem como encontrar vida onde ninguém mais consegue. Em um deserto onde tudo parece morto, eles conseguem descobrir água subterrânea escondida, plantas comestíveis, rotas seguras de viagem e locais secretos de oásis que estrangeiros jamais perceberiam. Para o resto do mundo, o Saara parece vazio. Para os Tuaregs, ele está vivo. Durante milhares de anos, eles se tornaram navegadores especialistas sem mapas, GPS ou tecnologia. À noite, viajam usando apenas as estrelas acima deles. Durante o dia, leem a própria areia, a forma das dunas, a direção dos ventos, até mesmo pequenas pegadas no chão podem lhes dizer para onde ir e onde o perigo está escondido. Um viajante perdido no Saara pode morrer em poucas horas. Mas os Tuaregs conseguem viajar por semanas através deste deserto brutal sem se perder. Uma das coisas mais icônicas sobre o povo Tuareg é sua profunda vestimenta azul índigo. Os homens usam longas túnicas esvoaçantes e turbantes chamados tajeumuz, que cobrem a maior parte de seus rostos, exceto os olhos. Este tecido os protege de tempestades mortais de areia e do calor extremo, mas também possui significado cultural. Diferente de muitas culturas ao redor do mundo, os homens tuaregs tradicionalmente cobrem seus rostos enquanto as mulheres não. E é aqui que sua cultura se torna ainda mais misteriosa. Jovens homens tuaregs frequentemente começam a usar o véu facial quando se tornam adultos. Mostrar a boca publicamente pode às vezes ser visto como desrespeitoso ou vergonhoso. Até amigos próximos raramente podem ver uns aos outros completamente descobertos. Exploradores europeus que conheceram os tuaregs pela primeira vez séculos atrás ficaram chocados com essa tradição incomum. Muitos estrangeiros acreditavam que os tuaregs eram guerreiros secretos, escondendo sua identidade dos inimigos. Outros pensavam que eles pareciam quase sobrenaturais, movendo-se através de tempestades de areia com apenas seus olhos visíveis sob véus azul escuros. Mas existe outra razão estranha pela qual eles são chamados de os Homens Azuis do Saara. O corante natural índigo de suas roupas frequentemente passa para sua pele após anos usando tecido sob o calor do deserto. Com o tempo, alguns homens tuaregs desenvolvem um leve tom azulado na pele. Imagine ver nômades misteriosos de rosto azul surgindo do meio do Saara séculos atrás. Não é de admirar que os viajantes os temessem. E o medo nem sempre era desnecessário. Durante séculos, os tuaregs controlaram algumas das rotas comerciais mais importantes através do deserto do Saara. Eles guiavam caravanas transportando ouro, sal, marfim, especiarias até pessoas escravizadas entre a África e o Oriente Médio. Essas jornadas eram incrivelmente perigosas, cheias de calor mortal, fome e bandidos armados. Mas os tuaregs conheciam cada rota escondida. Algumas caravanas se estendiam por quilômetros com centenas de camelôs carregando enormes blocos de sal através do deserto. Os guerreiros tuaregs protegiam essas caravanas com espadas e mais tarde rifles, tornando-se uma das sociedades do deserto mais temidas do norte da África. Até impérios poderosos os respeitavam. O Saara não era simplesmente seu lar, era seu reino. E apesar do ambiente severo, a cultura tuareg é surpreendentemente rica e artística. Suas tradições de poesia, música e contação de histórias são lendárias por todo o deserto.
Música ao redor de fogueiras sob estrelas infinitas sempre foi uma parte importante de sua identidade. Músicos tuaregues frequentemente usam instrumentos tradicionais como tambores e instrumentos de corda enquanto cantam música sobre amor, guerra, liberdade e o próprio deserto. E talvez a parte mais chocante de todas: muitos tuaregues não veem o Saara como perigoso. Para eles, as cidades são perigosas. A vida urbana moderna parece estranha comparada à liberdade do deserto aberto. Durante gerações, os tuaregues viveram como nômades, movendo-se com caravanas de camelôs e rebanhos por vastas distâncias. Eles acreditavam que a verdadeira liberdade existia sob o céu aberto, não atrás de paredes. Mas hoje, seu estilo de vida tradicional está desaparecendo lentamente. Fronteiras modernas, conflitos, mudanças climáticas, controle governamental forçaram muitas famílias tuaregues a se estabelecerem em vilas e cidades. As gerações mais jovens usam cada vez mais smartphones, motocicletas e tecnologia moderna em vez dos antigos métodos de sobrevivência no deserto. Ainda assim, muitas tradições sobrevivem. Mesmo hoje, algumas famílias tuaregues continuam atravessando o Saara exatamente como seus ancestrais faziam centenas de anos atrás. Figuras silenciosas envoltas em tecido azul, movendo-se através de dunas douradas intermináveis. Guardiões do maior deserto da Terra. E talvez os últimos verdadeiros mestres do Saara. Número 10. Rainha do Deserto, um sistema materno que o mundo não conhece. Quando as pessoas imaginam a vida no deserto do Saara, frequentemente pensam em poderosos guerreiros homens, caravanas de camelôs e uma sobrevivência severa governada por homens. Mas entre o misterioso povo tuaregue, a realidade é completamente diferente. Porque escondido sob as areias do Saara existe um dos sistemas sociais mais incomuns da Terra, uma cultura onde as mulheres possuem um poder extraordinário. Durante séculos, os tuaregues chocaram estrangeiros porque sua sociedade dava às mulheres liberdades que eram quase desconhecidas em muitas partes do mundo antigo. De fato, alguns historiadores e viajantes até chamaram os tuaregues de uma matriarquia do deserto. E quanto mais profundamente você explora suas tradições, mais surpreendente tudo se torna. Em muitas comunidades tradicionais tuaregues, a identidade familiar e a herança passam pelo lado da mãe, não do pai. Isso significa que as crianças pertencem à linhagem familiar da mãe, e as mulheres frequentemente controlam propriedades importantes da família, tendas e riquezas. Imagine viver no meio de um dos desertos mais severos da Terra, e ainda assim as mulheres serem o verdadeiro centro da sociedade. Ainda mais chocante, mulheres tuaregues historicamente tinham o direito de escolher seus maridos e se divorciar deles caso se tornassem infelizes. Em muitos casos, após o divórcio, o marido saía enquanto a esposa mantinha a tenda da família e a propriedade. Durante séculos, esse nível de independência feminina era quase inimaginável em muitas partes do mundo. Mas entre os tuaregues, isso era normal. E existe outro detalhe surpreendente. Diferente dos homens, as mulheres tuaregues tradicionalmente não cobrem seus rostos. Enquanto os homens se escondem atrás de véus índigo, as mulheres frequentemente mostram seus rostos aberta e orgulhosamente. Muitos pesquisadores acreditam que essa diferença cultural simboliza o papel importante e respeitado que as mulheres possuem dentro da sociedade tuaregue. As mulheres não são escondidas. As mulheres são honradas. As mulheres tuaregues também desempenharam por muito tempo papéis importantes na educação e na cultura. Historicamente, muitas mulheres aprenderam a ler e escrever em Tifinagh, a antiga escrita da língua tuaregue. Em algumas regiões, as mulheres eram até mais educadas que os homens. Poesia, canções e história oral eram frequentemente preservadas pelas mulheres, tornando-as as guardiãs da memória cultural através das gerações. E talvez o mais fascinante de tudo, as mulheres possuíam enorme influência sobre as tradições matrimoniais. Antes do casamento, jovens mulheres tuaregues frequentemente tinham uma liberdade social muito maior comparada a muitas culturas vizinhas. Encontros musicais, noites de poesia e festivais criavam oportunidades para jovens homens e mulheres se conhecerem e formarem relacionamentos. A poesia romântica tornou-se profundamente importante na cultura tuaregue. Jovens homens às vezes compunham poemas emocionais ou canções para impressionar mulheres, esperando conquistar sua atenção. Beleza, inteligência,
Confiança e talento artístico eram características altamente admiradas entre as mulheres tuaregues. Mas a vida no Saara nunca foi fácil. As mulheres carregavam enormes responsabilidades dentro dos acampamentos do deserto. Elas administravam os lares, criavam crianças, preparavam comida, cuidavam dos animais, construíam tendas, preservavam tradições familiares enquanto sobreviviam a algumas das condições ambientais mais severas da Terra. E ainda assim, permaneciam figuras centrais de poder e respeito. Algumas lendas tuaregues até descrevem as mulheres como protetoras espirituais do próprio deserto. Exploradores europeus que encontraram os tuaregues durante a era colonial ficaram impressionados com o que testemunharam. Em muitos casos, mulheres tuaregues falavam mais livremente, possuíam maior influência social e demonstravam maior independência do que as mulheres na Europa na mesma época. Para estrangeiros, os tuaregues pareciam inverter completamente as expectativas tradicionais de gênero. Mesmo hoje, muitos antropólogos consideram a sociedade tuaregue um dos sistemas sociais mais únicos da África. Mas a vida moderna está mudando tudo. Urbanização, instabilidade política, influência religiosa, pobreza e globalização estão lentamente remodelando os costumes tradicionais tuaregues. As gerações mais jovens vivendo nas cidades podem não seguir mais muitas das antigas tradições do deserto. Ainda assim, vestígios do antigo sistema sobrevivem. Em regiões remotas do deserto, mulheres tuaregues continuam carregando séculos de identidade cultural, força e independência para o mundo moderno. E talvez esse seja o maior mistério de todos. Em um dos desertos mais severos da Terra, as verdadeiras governantes nunca foram os guerreiros. Foram as mulheres que mantiveram a tribo unida sob o céu infinito do Saara. Número 5. Segredos da sobrevivência. Como sobreviver onde as pessoas modernas não conseguem. O deserto do Saara é um dos ambientes mais mortais da Terra. Oceanos infinitos de areia em chamas. Temperaturas que podem ultrapassar 50 graus Celsius durante o dia e noites congelantes que parecem de outro mundo. Tempestades violentas de areia podem apagar pegadas em segundos, e em muitos lugares não há água por centenas de quilômetros. A maioria das pessoas modernas equipadas com equipamentos caros, sistemas de GPS e veículos teria dificuldade para sobreviver aqui por apenas alguns dias. Mas para o povo tuareg, este deserto brutal não é o inimigo, é um lar. Durante séculos, os tuareg dominaram o impossível. Eles são conhecidos em toda a África como os povos azuis do Saara, nômades lendários que aprenderam a sobreviver em condições onde exércitos inteiros desapareceram sem deixar rastros. Comerciantes antigos temiam o deserto, mas os tuareg o atravessavam como marinheiros experientes navegando em um oceano. Um dos maiores segredos de sua sobrevivência é o movimento. Os tuareg nunca dependiam de um único lugar permanente. Em vez disso, eles seguiam antigas rotas de migração através de países como Mali, Níger, Argélia e Líbia. Suas vidas eram construídas em torno da mobilidade. Quando a água secava em uma região, eles já sabiam onde poderia ser encontrado o próximo oásis escondido. O conhecimento do deserto era passado de geração em geração, quase como uma ciência sagrada. Uma criança tuareg cresce aprendendo a ler o Saara da mesma forma que pessoas modernas leem mapas. A forma das dunas, o movimento das estrelas, a direção do vento, até a cor da areia podem revelar informações importantes. Em muitos casos, viajantes tuareg experientes conseguem navegar sem bússola alguma. À noite, eles usam constelações como guias através da escuridão infinita do deserto. Mas a sobrevivência no Saara não é apenas sobre navegação. Também é sobre entender a água, a coisa mais valiosa do deserto. Os tuaregs sabem como conservar cada gota. Eles usam longas túnicas não apenas por tradição, mas porque roupas largas protegem o corpo do calor enquanto prendem ar mais fresco por dentro. Seus famosos turbantes azul índigo, conhecidos como Tajomust, protegem o rosto de tempestade de poeira, luz solar intensa e ventos secos do deserto. Surpreendentemente, cobrir completamente o corpo realmente os ajuda a se manter mais frescos. Esses véus azuis se tornaram um dos símbolos definidores do povo tuareg. O corante do tecido às vezes mancha levemente a pele de azul, por isso estrangeiros passaram a chamá-los de homens azuis do Saara. Mas o véu é mais do que vestimenta. Para os homens tuareg, ele está profundamente ligado à identidade, respeito e maturidade.
Muitos homens raramente mostram a boca em público após atingirem a idade adulta. A sobrevivência alimentar é igualmente importante. No deserto severo, os recursos são imprevisíveis. Famílias Tuareg tradicionalmente dependiam de camelôs, cabras e caravanas. Os camelôs não eram apenas transporte, eram a própria vida. Um camelo podia viajar por dias sem água, carregar enorme peso e sobreviver a condições que matariam cavalos ou veículos modernos. Os Tuareg desenvolveram uma relação quase espiritual com esses animais. O leite de camelo muitas vezes se tornava uma importante fonte de alimento. Grãos secos, tâmaras e chá também desempenhavam papéis centrais na vida diária. As cerimônias de chá entre os Tuareg são extremamente importantes. Beber chá não é apressado. É um ritual social ligado à hospitalidade, amizade e respeito. No meio de um dos ambientes mais hostis da Terra, compartilhar chá tornou-se um símbolo de humanidade e confiança. Outra estratégia incrível de sobrevivência é como os Tuareg constroem acampamentos temporários. Suas tendas são projetadas para serem portáteis e práticas para a vida no deserto. Tradicionalmente, as mulheres constroem e administram as tendas, posicionando-as cuidadosamente de forma a reduzir a exposição ao calor e proteger contra os ventos do deserto. Os Tuareg também aprenderam a psicologia da sobrevivência no deserto. O pânico mata rapidamente no Saara. Nômades experientes permanecem calmos mesmo em situações perigosas como tempestade de areia ou quando se perdem. Eles entendem que conservar energia, manter a paciência e pensar com clareza são muitas vezes mais importantes do que a velocidade. Durante séculos, estrangeiros o subestimaram. Exploradores europeus que entravam no Saara frequentemente dependiam completamente de guias Tuareg para sobreviver. Muitas expedições coloniais nunca teriam cruzado o deserto sem seu conhecimento. Algumas antigas rotas comerciais que ligavam a África subsaariana ao norte da África eram controladas quase inteiramente por caravanas Tuareg que transportavam sal, ouro, especiarias e outras mercadorias preciosas através das areias mortais. Mas a vida moderna está mudando tudo. Fronteiras, mudanças climáticas, secas, conflitos políticos e urbanização estão lentamente transformando a vida tradicional Tuareg. Muitos jovens Tuareg agora se mudam para cidades em busca de trabalho, educação ou segurança. No entanto, apesar da modernização, muitas comunidades do deserto continuam protegendo seu conhecimento ancestral porque sabem algo que o mundo moderno muitas vezes esquece. A natureza não pode ser controlada. O Saara ainda humilha qualquer um que entre sem respeito. E em uma das paisagens mais implacáveis da Terra, os Tuareg permanecem entre os maiores especialistas em sobrevivência que a humanidade já conheceu. Número 1. Ashek, o código de honra não escrito. Profundamente dentro da sociedade Tuareg, existe uma tradição poderosa que estrangeiros raramente entendem completamente. Não está escrita em livros. Não é aplicada por polícia ou governos. Ainda assim, por séculos, moldou o comportamento, a reputação e a identidade de gerações inteiras. Esse código é conhecido como Ashek. Para o povo Tuareg, Ashek é muito mais do que honra. É um modo de vida. Uma pessoa sem Ashek é considerada incompleta, não importa quão rica ou poderosa seja. Ele define coragem, lealdade, respeito próprio, generosidade, paciência e dignidade. No ambiente brutal do Saara, onde a sobrevivência muitas vezes dependia de confiança e cooperação, Ashek tornou-se uma das bases da civilização Tuareg. Espera-se que um Tuareg permaneça calmo sob pressão, fale com cuidado e controle as emoções em público. Perder o autocontrole ou agir de forma desonrosa pode prejudicar não apenas a reputação individual, mas também a honra de toda a família ou tribo. Uma das partes mais fascinantes do Ashek é a hospitalidade. Em muitas culturas do deserto, recusar ajuda a um viajante era considerado profundamente vergonhoso. Entre os Tuareg, um hóspede, até mesmo um estranho, podia receber comida, chá, abrigo e proteção. No Saara, ajudar os outros não era apenas bondade, era sobrevivência. Qualquer pessoa perdida no deserto poderia um dia depender da generosidade de outra tribo. Esse código não escrito também moldou relações entre homens e mulheres de maneiras únicas que surpreenderam muitos estrangeiros. Historicamente, as mulheres Tuareg tinham status incomumente elevado em comparação com muitas sociedades vizinhas.
As mulheres frequentemente possuíam tendas e propriedades, e a linhagem familiar podia passar pela linha materna. As mulheres também desempenhavam papéis importantes na preservação da poesia, tradições orais e memória cultural. Ainda mais surpreendente, as mulheres tuareg tradicionalmente não cobriam totalmente o rosto, enquanto os homens sim. Esse costume social invertido chocou muitos viajantes estrangeiros que visitaram o Saara séculos atrás. O véu masculino simbolizava maturidade, disciplina e respeito. Removê-lo descuidadamente em público podia ser visto como desonroso. A poesia e a linguagem também estão profundamente ligadas ao axé. Entre os tuareg, falar de forma bela e inteligente é admirado. A poesia não é apenas entretenimento, ela reflete sabedoria, controle emocional e identidade cultural. Historicamente, poetas e contadores de histórias tinham um enorme respeito porque preservavam a memória das tribos, batalhas, migrações e histórias familiares. A música tornou-se outra expressão de orgulho e resistência. Instrumentos e canções tradicionais frequentemente contam histórias de amor, exílio, jornadas pelo deserto ou resistência contra invasores. Nos tempos modernos, alguns músicos tuareg ganharam fama internacional ao combinar ritmos antigos do deserto com guitarra e estilos musicais contemporâneos, criando o que muitos chamam hoje de blues do deserto. Mas o axé não é apenas beleza e respeito. Ele também inclui bravura. Ao longo da história, os tuareg foram temidos como guerreiros ferozes do deserto. Seu profundo conhecimento do Saara lhes dava vantagens estratégicas contra inimigos desconhecedores do terreno. Alguns relatos históricos descrevem guerreiros tuareg surgindo repentinamente do deserto e desaparecendo com a mesma rapidez. Por gerações, proteger caravanas e territórios tribais era considerado parte de sua honra. A coragem em conflito estava diretamente ligada à reputação pessoal. No entanto, o verdadeiro axé também exigia sabedoria. Um líder respeitado não era apenas forte na batalha, mas capaz de resolver disputas, proteger pessoas e manter a unidade. Hoje, muitas comunidades tuareg enfrentam enormes desafios. Instabilidade política, pobreza, deslocamento e modernização ameaçam tradições antigas. As gerações mais jovens crescem cada vez mais entre dois mundos, a antiga cultura nômade do deserto e o mundo urbano moderno moldado pela tecnologia e globalização. Ainda assim, o axé continua vivo. Mesmo entre jovens tuareg que vivem nas cidades, os valores de dignidade, hospitalidade, respeito e orgulho permanecem profundamente importantes. Muitos ainda veem o axé como o fio invisível que os conecta aos seus ancestrais que atravessaram o Saara séculos atrás. E talvez isso seja o que torna os tuareg tão misteriosos para o mundo exterior. Em uma era em que a sociedade moderna muda rapidamente e tradições desaparecem da noite para o dia, os tuareg ainda carregam um código antigo nascido em um dos lugares mais hostis da Terra. Um código que não pode ser tocado, comprado ou facilmente explicado. Um código carregado não em leis, mas na alma do próprio deserto. E aí está o povo tuareg, os guardiões misteriosos do Saara, sobrevivendo onde os humanos modernos colapsariam, protegendo tradições antigas escondidas sob oceanos infinitos de areia. Do seu chocante código de honra chamado axé, ao papel poderoso das mulheres, aos segredos incríveis de sobrevivência passados por séculos, os tuareg continuam sendo uma das tribos mais fascinantes da Terra. Mas a verdadeira pergunta é: você conseguiria sobreviver nem que fosse uma semana no Saara com eles? Se este documentário te surpreendeu, não esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e ativar as notificações porque a próxima jornada vai te levar ainda mais fundo nas culturas mais misteriosas, civilizações escondidas do mundo. E agora me diga nos comentários, qual tradição tuareg mais te surpreendeu? O deserto ainda guarda muitos segredos, e isso foi apenas o começo.